Quem são os políticos que mandam mais no Brasil hoje? Fazer um top 5. Era o Ciro Nogueira, o Rueda. Vamos botar o Lula, presidente da República. Vou botar o Alcolumbre, com certeza. Talvez... e o Kassab. Tirando o Lula, que é de esquerda, o que os outros têm em comum? Todos do Centrão. Todos do Centrão. Tem alguma posição política desses caras? Nenhuma. Tem algum projeto de Brasil? Nenhum. São todos, basicamente, caras do Centrão que ganham dinheiro com isso. Não é o Bolsonaro, o poder relativo do Bolsonaro é mínimo. O do Flávio é mínimo. Eles sempre foram pequenininhos nesse jogo. Isso explica, inclusive, por que eles governaram, eles deram o governo pro Centrão. Então, a gente precisa mudar isso. Não tem ninguém bom, não tem ninguém com QI maior de 110 ali no meio. O Ciro Nogueira é um idiota, cara. É um cara que participava das festas do Vorcário e ficava voando com os caras de bet que pagava ele. Sabe, é isso, a gente vai pegar um paisaço como o nosso e vai jogar na mão desses caras. E joga. E ninguém quer discutir o que eu tô falando. Eu acho desesperador. É desesperador, mas a gente vai ter que resolver essa equação. O Ciro Nogueira também ficou muito famoso porque ele foi autor daquela emenda master. Sim. Ele pretendia aumentar o seguro do FGC, que é até 250 mil por CPF por instituição, e 1 milhão no volume global, para você usar ao longo dos anos, para 1 milhão por CPF por instituição. Então o esquema do master, que no final lesou aí o FGC em coisa de 50 bi, poderia ser 4 vezes maior, entendeu? Seria bizarro, né? Isso chegou próximo de acontecer. Né? Felizmente não aconteceu. Mas seria um negócio, assim, dantesco. Né? Para entrar realmente no Guinness, como um recorde mundial, né? Cara... E ele ficou... Lembra, você viu o vídeo dele? Ficou bravo que não passou. É um absurdo! Só os bancões não querem que o povo tenha uma garantia. Que é um malandro, cara. Agora você vai em Brasília falar do Ciro Nogueira? Cirinho, meu amigo. Todo mundo gosta dele. Molha a mão de todo mundo, provavelmente. Todo mundo. Alcolumbre hoje. Talvez o homem mais forte neste exato momento seja o Alcolumbre. Presidente do Senado. Cara, o que é um país governado pelo Alcolumbre, cara? Por que você disse que ele provavelmente é um dos nomes mais fortes? Por conta da questão dele, por exemplo, poder blindar o STF de problemas? Qual é a visão? Primeiro, ele é o... Se o STF tem superpoderes, ele é o cara que garante que o STF não tem injeção de saco para ter superpoderes. Paralelamente, fazendo até o desenho daquela escadinha que eu falei, ele pertence a um estado muito pobre, cuja base eleitoral das pessoas é a compra de voto. Ele criou um aparato dentro desse estado, chega em Brasília com um eleitor que não cobra ele de nenhuma posição, aí ali dentro ele começa a construir um sistema de relações sociais em que ele se valida com os demais players, fazendo bons acordos e cumprindo os acordos. Esses acordos são republicanos? A maior parte das vezes não. Mas ele cumpre. E aí ele ganha o que eles chamam ali dentro de palavra. Ele é cumpridor. Com base nisso, ele também começa a fazer arranjos. E vamos lembrar, o Alcolumbre foi apoiado pelo Bolsonaro para a presidência do Senado em 2019. Ali, com o poder acumulado, ele começa a criar, vamos dizer, arranjos com o próprio STF e com o próprio Executivo que deixam ele super poderoso. Ele também começa a fazer negócios. E ele começa a garantir que os negócios sejam cumpridos. Como ele tem fama de cumpridor, poder acumulado, eleitor que não cobra ele, portanto, chance de perder uma eleição impossível, ele pode entrar em todos os esquemas. Vamos ser sinceros. Ele estava indicando, me corrijam aqui, ele sim, o Otto Lobo para a CVM. Ele era junto com o Vorcário, um dos caras que estava indicando o presidente da Comissão de Valores Imobiliários. Não é à toa que a Previdência do Amapá comprou títulos do Banco Master também. Então, ele é um cara que ele blinda, se protege, não tem um eleitor ou uma imprensa na região dele que cobre ele, vira uma espécie de fiador das relações entre todo mundo ali, e, portanto, isso garante que ele tenha um poder desproporcionalmente mais alto do que qualquer um. Então, se ele fica bravo com o Lula, ele vai lá e derruba ali a indicação do Messias, puxa a briga pra ele, faz um acordo com o STF. Isso é muito poder. Muito, muito poder. E isso, cara, tem alguém que tá sofrendo com isso, que é basicamente o país como um todo. É um cara que não tem agenda de Brasil nenhuma, é um cara que não tem preocupação com nada, ele só precisa manter o jogo rolando. Mas você não pode entrar em default, entendeu? Você não pode quebrar. Mas aí entra a minha crítica à elite, especialmente a elite brasileira, especialmente hoje o mercado financeiro, já que eu tô num podcast que é do mercado ouve. O mercado financeiro tem a mania de achar que é muito inteligente ser pragmático. Só que ele não é pragmático, ele é curto prazista. A maior parte do mercado financeiro, donos de banco e tal, eles trabalham no longo prazo com os negócios deles, mas na hora de tomar decisões políticas eles trabalham no curto prazo. Aí o que acontece? Não é o mercado financeiro que manda no Brasil, não é o grande empresariado, não é a galera tech, não é nada. Quem manda no Brasil são políticos do Maranhão, políticos do Amapá, políticos do Piauí, que são os políticos dos lugares mais mal administrados no Brasil.
Mas como eles pertencem a famílias que trabalham no longo prazo, são donos daquelas regiões no longo prazo, eles tomam decisões políticas de longo prazo. Enquanto que a elite política brasileira toma decisões políticas de curto prazo. E é por isso que estavam apoiando o Flávio. E é por isso que, não, o Flávio é uma opção. O Flávio não é uma opção. O Flávio, os Bolsonaro perderam pro Lula, e o Flávio Bolsonaro é o cara com a maior carga de problemas de corrupção em toda a família, todo mundo sabe. O Flávio não era uma opção, nem para caso ganhasse o Brasil se tornar um país sério. Basicamente o Flávio seria uma continuidade dos mesmos escândalos de corrupção, seria um país quebrado, sem nenhuma proposta de Brasil. Mas a galera, não, mas faz preço, não, porque acho que ele pode indicar um ministro. Pô, galera, até quando a gente vai ficar pensando na migalha? E esse é o problema, a elite brasileira pensa na migalha, num pequeno ganho que pode ter aqui. E eu acho que a gente não pode mais escolher isso. A gente montou um partido que a gente tem que pensar no long run. E como fazer o Brasil ser, nos próximos 30 anos, uma das 5 maiores nações do mundo. Que não é nenhum absurdo pensar que o Brasil pode ser isso. Não é. E é isso que me irrita. Nenhuma discussão política nessas eleições tem como horizonte transformar o Brasil num país que mande. Numa nação que vai sentar numa mesa como essa, com a Rússia, com a China, com a Índia e com os Estados Unidos. Que é a posição que o Brasil tem que ter. Mas hoje não. Nossa posição é tipo... não, eu sei sambar, sabe? Já aproveitando esse ponto de agenda de Brasil, cara, qual é a sua ideia de Brasil, assim, realmente? Qual o projeto do Partido Missão para o nosso país? Eu sempre falo assim, a gente tem que olhar o Brasil que a gente quer daqui pelo menos 30 anos, porque a gente também não tem muito tempo para ter esse Brasil que a gente quer, e aí você ir fazendo a lição de casa de trás para frente, né? O Brasil precisa ser uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos, porque se ele não o for, ele vai ficar à mercê de um conflito global. Eu tô falando agora de uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos, em que o Brasil tá muito fraco para lidar. O Brasil tem muito recurso natural. O sul global virou agora protagonista. A população do mundo tá no sul global. Boa parte da economia foi pro sul global. E o Brasil com terra gigantesca, terra agricultável, com sol, com energias renováveis e não renováveis muito abundantes, com população, mercado consumidor, proximidade dos Estados Unidos. O Brasil ele se torna um ativo para algum dos blocos. E o Brasil não nasceu para ser ativo americano ou ativo chinês. O Brasil nasceu para ser o Brasil. E ele tem que ser uma força por si só. Portanto, esse Brasil que a gente está falando tem que ser uma das potências, tem que estar militarizado, tem que estar forte, tem que ter controle de fronteira. É um Brasil que apenas sobreviverá dessa maneira. Então, estar forte militarmente, destruir o crime organizado para ter controle do próprio território, ter produção de tecnologia de ponta, para que você possa ter não só armamentos, mas ter uma economia robusta. Isso é obrigatório. Então, quais são os caminhos que levam a gente a fazer isso? Quais são os caminhos em termos de segurança pública? Quais são as políticas que a gente tem que adotar para que a gente destrua o crime organizado o mais rápido possível? Quais são os caminhos que a gente pode utilizar para colocar as terras raras como um elemento na mesa, para sentar com outros países e falar não só em extrair elas, mas fazer transferência de tecnologia, trazer, vamos dizer, o complexo produtivo para cá? Beleza, dá para negociar com os Estados Unidos, mas nenhuma empresa vai vir para cá se não fizer uma reforma de competitividade, ou se os juros continuar a 14%. Então, para baixar os juros, tem que fazer uma reforma fiscal. Então, quando a gente vai depreendendo, vamos dizer, de uma meta, o que nós precisamos fazer, nós começamos a surgir com um plano. Que é isso, você tem uma meta futura e você depreender as ações. A beleza disso, nós não precisamos inventar praticamente nada, porque em quase todas as áreas é mais ou menos sabido o que precisa ser feito. Na área fiscal, você pode imaginar, a gente precisa de uma reforma fiscal focada na despesa. Agenda de competitividade, de maneira, vamos dizer, desesperadamente a gente precisa ter uma agenda de competitividade. Investimentos em infraestrutura, que só vão acontecer se do outro lado a gente diminui a despesa para poder baixar os juros, aumenta o espaço do gasto discricionário e também a volúpia do investidor em investir em infraestrutura, com marcos regulatórios sérios, tirar a ONG que atrapalha o funcionamento de investimentos e projetos, por exemplo, na região centro-oeste e norte. Agenda de competitividade, educação, formação de mão de obra, simplificar o modelo que nós temos hoje de currículo nas escolas, devolver autoridade para o professor. O que eu estou querendo mostrar é que em todas as áreas há planos que você pode adotar que vão te levar para esse caminho final. E para mim o que interessa é explicar para as pessoas qual é esse caminho final. Então a gente criou um livro, que é o Livro Amarelo, e inclusive a versão final que vai ser meu plano de governo vai começar a rodar acho que daqui 2 semanas, e a gente vai lançar para todo mundo. Ele tem o plano, quais são as medidas que eu vou começar a tomar agora para chegar nesta meta daqui 30 anos? E eu tô muito animado. Aí eu posso, se tiver tempo, a gente discutir aqui, cada área o que a gente propõe. Mas mais do que cada área a gente propõe, porque repare que a maior parte dos candidatos a presidente, eles vão nos lugares e eles são perguntados de políticas imediatas. Não, eu vou resolver o fiscal assim, eu vou privatizar. Tá, a privatização de uma empresa daqui a 30 anos é algo menor. Qual o seu plano, né? Qual o modelo de Brasil que você tem que chegar? Essa é uma pergunta conceitual. Qual o tipo de nação que você quer? Então, essa pergunta conceitual é a pergunta que todo mundo teria que responder. A pergunta que qualquer debate na Globo deveria fazer para os pré-candidatos. Conceitualmente,
Qual é o país que você quer viver? Esse país tem favela ou não tem? Esse país é um país que se arma, é um país de turismo e de soft power? Esse é um país que tem fronteiras fortes ou não? Esse é um país que está aliado com a China, aliado com os Estados Unidos, ou ele é independente? Esse é um país que ele vai investir tudo para se reindustrializar, ou ele vai entender que o papel dele nas cadeias de produção é pegar as coisas primárias? Qual é esse país? Poucas pessoas estão trazendo respostas para isso. E é as respostas que eu gostaria de trazer. Se você quer alguém com posição e que é ignorado pela imprensa porque seu discurso hoje é perigoso, me siga. Meu nome é Renan Santos e por mais que eles não queiram que você saiba, eu sou pré-candidato à presidência da República.